Amém, amém. Queridos, Deus fala com a gente. E aí essa semana, tratando desse tema de como amar completamente, eu fiz essa pergunta para o apóstolo Paulo. E o maravilhoso da palavra de Deus é isso: você lança perguntas para ela e Deus te responde, Deus fala com você. Então perguntei para o apóstolo Paulo: Paulo, como que a gente vive esse imperativo? Como amar completamente, como amar de forma plena? E aí Paulo responde, por favor acompanhe a leitura na sua Bíblia, Colossenses 3, a partir do versículo 5. Paulo responde: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém, aleluia. Deus é maravilhoso e Ele responde às nossas perguntas. Nessa parte da carta para a igreja em Colossos, o apóstolo Paulo dá instruções bem específicas de como viver nossos relacionamentos de forma coerente com a fé que a gente professa. Ele está falando para uma igreja cristã, e ele nos instrui como a gente deve viver para manifestar esse amor de forma plena, completa. Então ele deixa claro: se vocês são cristãos, se vocês tiveram uma experiência real com Cristo, então façam morrer, que a partir do versículo 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Tudo que não tem ligação com Cristo tem que morrer, tem que ser mortificado. Tudo que vocês praticavam no passado, da forma como vocês costumavam viver antes de conhecer Jesus, vocês precisam abandonar essas coisas, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas, versículo 10, e se revestiram do novo à imagem do seu Criador. E aqui no versículo 9 e 10 eu identifico uma questão que é pré-requisito para a gente viver esse imperativo de nos amarmos, de amarmos de forma plena, completa uns aos outros. Ou seja, para a gente experimentar isso na nossa vida, é crucial, é fundamental ter nascido de novo, ter morrido para o mundo e ressuscitado com Cristo. Paulo está falando de algo que só pode ser experimentado por aqueles que hoje são a habitação do Espírito Santo. Por isso eu preciso fazer essa pergunta: você que está aqui nos ouvindo nessa noite, você tem certeza do seu novo nascimento? De que de fato você teve uma experiência com Cristo real, indizível, inquestionável, que o seu nome está escrito no livro da vida, que você se despiu do velho homem, você já foi batizado, professou publicamente a sua fé em Jesus Cristo, assumiu um compromisso público com uma comunidade local, com uma igreja local? Essa é a minha primeira consideração. Para amarmos completamente, para amarmos as pessoas à nossa volta, é fundamental ter experimentado um novo nascimento.
A gente não vai conseguir amar nem a Deus, nem ao próximo, seja o nosso cônjuge, filhos, nossos irmãos em Cristo, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos. A gente não vai conseguir amar nessa propriedade que significa essa ordem, se não nos despirmos do velho homem de suas práticas. Paulo está falando, essa antiga roupa que você usava, você tem que tirá-la toda, ficar nu, se vestir do novo homem. O ser humano não consegue por si mesmo fazer o bem e vencer o poder pecaminoso do egoísmo, residente em sua natureza. Não adianta mensagens de autoajuda, pensamento positivo, a fé, você tenha fé em você mesmo. Isso é a mesma coisa que acreditar em coelhinho da Páscoa. É utopia, é um ledo engano. Se essa natureza deformada não for destituída do seu poder, não for revestida pelo poder do alto, não adianta absolutamente nenhum esforço. É por isso que nossas clínicas psiquiátricas estão cada vez mais cheias, porque o pecado, de fato, a nossa natureza caída enlouquece a gente. Se Jesus não entrar na história do ser humano, o caminho é de morte. Então viver esse imperativo só é possível através do novo nascimento em Cristo Jesus. Você precisa ter essa resposta bem clara no seu coração, porque isso vai determinar a forma como você vai viver os seus dias aqui na terra, e vai determinar como que você vai viver os seus dias na eternidade. Isso é muito sério. Por isso que não adianta a gente fazer uma exposição sobre essa ordem maravilhosa de amar a Deus e ao próximo, se isso não estiver resolvido no nosso coração. Se de fato o amor de Cristo, a presença de Cristo não habita no seu coração. O Evangelho consiste nisso. Deus tomou nossa natureza pecaminosa e crucificou ela na cruz. Por isso Paulo fala no início desse capítulo: se vocês ressuscitaram com Cristo, isso que eu vou falar é para vocês. Então na cruz os salvos foram despidos da sua velha natureza. É isso que Paulo está falando aqui, a partir do versículo 5. Quem está se revestindo do novo homem, quem está tirando as roupas velhas e botando roupas novas, abandona seus desejos egoístas e perversos. Vai abandonando, vai parando de experimentar, de viver isso. Abandona a imoralidade sexual. Vocês sabem que imoralidade sexual é qualquer atividade sexual fora do ambiente matrimonial. Qualquer atividade sexual fora do ambiente matrimonial. Eu sou namorado e tenho vida sexual ativa com a minha namorada, não está casado, é imoralidade sexual. Você acessa pornografia, consome pornografia, isso é imoralidade sexual. E aí que vai uma recomendação: se você tem acesso a iPhone, a computadores, por favor, assista, hoje, ainda essa semana, hoje, se você puder, assista a palestra ministrada ontem aqui no Gol. O pastor Henrique falou sobre como a gente combater uma nova droga que está destruindo a nossa sociedade. Falando sobre imoralidade sexual. Então quem está se despindo das roupas velhas e colocando roupas novas, abandona a maldade, a maledicência, quer falar mal do outro, quer falar mal do pecado do outro, quer fazer fofoca mesmo, maldizer as outras pessoas. Quem nasceu de novo, aqui no versículo 9 em diante, Paulo está falando que adota a verdade como regra básica da sua vida, dos seus relacionamentos. Para de mentir, e não só parar de mentir, adota a verdade como regra básica dos seus relacionamentos. A mentira é uma perversidade, a mentira é um ato de não amor, a mentira é uma traição. Quem nasceu de novo tem que abandonar a mentira e adotar a verdade, para criar vínculos verdadeiros com as pessoas à sua volta. Versículo 11, quem nasceu de novo sabe que em Cristo somos todos iguais. E aí Paulo vai citando de diferentes povos. Bárbaros eram todas as pessoas que não faziam parte da cultura grega, e Cita eram povos que não faziam parte do Império Romano, mas ele fala, grego, judeu, circunciso, incircunciso, em Cristo somos todos iguais.
A Bíblia fala isso, todos foram destituídos da glória de Deus e todos também têm acesso, pela fé, à salvação em Cristo Jesus. Então quem nasceu de novo ama viver em comunhão, ama viver em comunidade, passa a amar gente, passa a amar as coisas aquilo que Deus ama, sabendo que as diferenças não causam divisões, pelo contrário, complementam, enriquecem o corpo. Então a boa nova do Evangelho e todo o ensino apostólico revela para a gente que Cristo é o nosso exemplo de vida humana, é o nosso exemplo pleno, perfeito, completo e eterno do amor que a gente precisa, não só experimentar, mas praticar. E aí, como imitamos a Cristo? Como imitamos o Cristo plenamente humano? Então, se você é um discípulo de Cristo, versículo 12 em diante, continua sendo uma instrução clara para a gente amar completamente. Então, a segunda consideração, para amarmos completamente, Paulo está dando uma instrução clara aqui, revistam-se do elo perfeito. Para a gente amar completamente, a gente tem que estar cheio de amor. Versículo 12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo, significa separado para Deus, e amado pelo Senhor, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, amar completamente, em termos práticos, é se revestir intencionalmente de profunda compaixão. Em outras versões bíblicas vem a palavra misericórdia. A palavra compaixão traz a ideia da gente sentir a dor do outro, de se compadecer, como se fosse a própria dor. Misericórdia, colocar o seu coração na miséria do outro, é sofrer junto com o outro. Semana passada tivemos uma aula de grego maravilhosa aqui do reverendo Jonatas, né? Paixão vem da palavra pathos, né? De patologia, de doença, de padecer. Então, ter profunda compaixão é isso, é você se envolver com a dor do outro, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram, é sentir não só a dor, mas é se colocar no lugar do outro. Então, quem ama completamente deve ter essa preocupação. Não é para você viver assim, isso vai acontecer naturalmente. Não, isso aqui é uma intenção, é algo que você precisa intencionalmente experimentar, demonstrar esse interesse. Por isso a gente precisa, a gente aqui no Oceânica prioriza relacionamentos através de grupos pequenos, nas nossas células, no grupo do discipulado, onde Deus cria um ambiente propício para a gente viver isso, para a gente experimentar isso na prática, para a gente se envolver com a vida do outro. E aí a alegria do outro passa a ser nossa alegria, o problema do outro passa a ser nosso problema também. Nossas orações mudam. A gente, quando começa a andar com Cristo, as nossas orações são petições que começam sempre visando o nosso próprio interesse. À medida que os valores do reino vão tomando conta da nossa natureza, as nossas orações passam a ser preferencialmente intercedendo pelo outro, pelo próximo. A gente esquece dos nossos problemas, porque os nossos problemas agora pertencem a Jesus. Amém? Então, nesses grupos a gente tem a oportunidade de servir, de ajudar nossos irmãos nas suas necessidades. Isso é demonstrar compaixão. Isso é demonstrar misericórdia. Gente que manifesta profunda compaixão, isso redunda em ações de bondade, que é o segundo apontamento de Paulo aqui nessa passagem. Então, na prática, amar completamente é se revestir de bondade, é viver em oposição à malícia ou à perversidade, é bem dizer em vez de mal dizer, é interceder pelo outro. Uma das marcas do verdadeiro amor é a bondade que cede talentos, que cede recursos materiais, que cede recursos financeiros, que se doa a si mesmo em função do outro. Terceiro ponto, Paulo fala aqui, amar completamente também é se revestir de humildade, é saber que em Cristo somos todos iguais, não é isso que fala no versículo 11? A pessoa que é bondosa para com os outros, geralmente não possui um conceito elevado de si mesma, ela é humilde.
Justamente porque, à medida que ela começa a andar com Cristo, ela começa a ter uma noção do que ela é, da miséria que ela é, do barro de onde ela veio, ela passa a ter uma noção bem próxima do que de verdade ela é. E ela passa a olhar os outros de forma comedida, de forma humilde, modesto na sua relação com o próximo. Da mesma forma que eu tenho que ser humilde, que eu tenho que ser modesto na minha relação com Deus, eu tenho que ser assim na minha relação com os meus irmãos. Quarto apontamento: amar completamente é se revestir intencionalmente de mansidão. Não é sinônimo de fraqueza ou de ser bobão, de ser aquele pacato cidadão, não é isso, mas é a disposição no coração de dar outra face, de não pagar mal com o mal. Ser manso é ser o homem de paz, é ser um pacificador, que é o contrário de ser barraqueiro, encrenqueiro. Não levo desaforo para casa. Quem é nova criatura dá a outra face. Quem é nova criatura não paga mal com mal, não promove conflito. Quem nasceu de novo é manso, entende que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Quem se reveste de mansidão vai fazer de tudo para viver em paz com todos. E também vai estar automaticamente se revestindo de paciência. Essa palavra não provoca crise em você não, nesse mundo de hoje, onde tudo é speed, é rápido. Paciência. Meu irmão, toda mudança, principalmente as mudanças para melhor na vida da gente, leva um tempo. Você já se tornou plenamente aquilo que Deus projetou para você? Então tem que ter paciência com o próximo. Tenha paciência com o seu próximo, tenha paciência com o seu cônjuge, com o seu filho, com os seus pais, com os seus irmãos, com a sua liderança. Amém? Oh, glória a Deus. Estamos juntos. Isso não tem nada a ver com tolerância ao pecado, tá? Não confunda isso não. Isso não tem nada a ver com tolerância, com passividade a uma prática deliberada do pecado. Não é isso que Paulo está falando. Pecador impenitente e rebelde, a Bíblia manda a gente tratar com disciplina. E o apóstolo Paulo, esse mesmo que escreveu esse texto aqui falando sobre amor, fala que o pecador deliberado deve ser entregue para quem? Para Satanás. Ninguém quis nem falar, né? Igreja, né? Deus falou que é todo mundo pecador, vai que o pastor manda me entregar para Satanás. Mas Paulo fala isso, 1 Coríntios 5. Uma pessoa que frequentava aquele ambiente cristão, estava numa prática deliberada de pecado, todo mundo tinha conhecimento, era um pecado de conhecimento público daquela igreja, e Paulo fala, pega esse cidadão, entrega ele para Satanás. Então a paciência não é a gente ter tolerância, a gente caminhar de mãozinha dada, como se estivesse na Disneylândia, com um pecador impenitente, não é nada disso. Essa paciência que Paulo está falando aqui está relacionada com os arranhões que nós damos uns nos outros, mas tentando acertar, nessa jornada na direção da cruz, na direção de Cristo. É a gente tentando acertar, tentando caminhar para o alvo, e se esbarra, se machuca, se arranha. Por quê? Somos obras inacabadas. O Espírito Santo iniciou uma obra na vida da gente. Por isso a gente precisa ter paciência uns com os outros. Aqui e ali ocasionalmente a gente se machuca. Então a gente precisa ter paciência um com o outro. Em sexto lugar, a gente precisa ter um coração inclinado a dar suporte uns aos outros. Está revestido do elo perfeito, intencionalmente dar suporte para o meu irmão, para aquele que está me arranhando, para aquele que está pisando no meu calo, para aquele que pisou no meu pé. É ter a disposição de ajudar o outro a dar certo. Esse é o nosso chamado como cristãos, como igreja. É fazer a gente dar certo, é fazer a gente ser bênção um para os outros. Então dar suporte na fé ou em outras situações. Semana passada a gente ouviu isso também do pastor Jonatas. É melhor serem dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então, quando as minhas pernas ficarem trôpegas, ficarem fracas, eu preciso de suporte, eu preciso de apoio, eu preciso de alguém do meu lado para me dar a mão. Para dar errado, ninguém precisa de ajuda não, deixa o barco solto que vai dar ruim, vai dar errado. Agora, para dar certo, para a gente se tornar bênção, a gente precisa de dar suporte um para o outro.
Eu preciso da sua intercessão. Nós precisamos interceder, orar uns pelos outros. A gente precisa de literalmente se dar a mão. Gente que ajude o outro a ficar de pé, porque Paulo fala, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. E em sétimo lugar, Paulo fala um negócio aqui que se não te deixou em crise, meu irmão, depois você me diz como é que você faz para não viver em crise. Mas ele fala aqui, perdoem todas as queixas que vocês tiverem contra os outros. E aí ele me deixou mais desesperado, porque ele dá o padrão desse perdão. Assim como o Senhor nos perdoou. Aí eu fico desesperado. Porque esse é o padrão. O padrão do perdão que eu tenho que praticar é o de Cristo para comigo. Somos mais santos que Cristo? Então por que para muita gente perdoar é um assunto tão difícil? Por que para muita gente, quando a gente fala sobre perdão, a pessoa, mas você não sabe o que fizeram comigo. Se Cristo nos perdoou, aquele que é santo, 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 o Cordeiro de Deus perfeito, por que alguns cristãos insistem em viver cheios de amargura, envenenando a própria alma, como a gente leu essa semana, destruindo a ponte por onde vão ter que passar? Alguém que ama completamente é alguém que nutre intencionalmente, não é porque acha legal não, é porque recebeu esse perdão, recebeu esse amor. Da mesma forma como a gente recebeu essa graça, a gente tem que viver com essa postura de conceder essa graça para as outras pessoas. É alguém que sabe que merecia a ira, mas eu, sabendo disso, sabedor de que merecia a ira, recebi perdão, por que eu não posso conceder esse perdão para aquele que está na mesma jornada? Se eu recebi esse perdão maior de Deus, que me concede vida eterna, eu tenho que passar a conceder essa graça do perdão para as pessoas que no meu julgamento mereceriam a ira. Meus irmãos, quando eu olho para essa lista de imperativos aqui, é inevitável, eu me lembro de uma pessoa que reúne em seu caráter, esses valores apontados aqui pelo apóstolo Paulo, tudo na sua vida, isso que está escrito nesses versículos. Essa pessoa é Jesus Cristo. O elo perfeito não é um sentimento, o elo perfeito é uma pessoa, amém? O elo perfeito é Jesus Cristo. Por isso, se Jesus vive em mim, se Jesus vive na gente, a gente pode sim viver todos esses imperativos. O apóstolo Paulo ainda afirma que a paz de Cristo será o regente, será o juiz, como árbitro numa partida de futebol, administrando os nossos relacionamentos com paz, enchendo os nossos corações de relacionamentos de gratidão, de um espírito de gratidão, e que se relaciona com os outros de forma saudável. Olha o que ele fala no versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz, no sentido de regente, de administrador, em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz. Quem ama completamente, vive em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Quem recebe esse amor, quem vive, quem experimenta esse amor, nutre um coração grato, não consegue murmurar, não consegue reclamar, só consegue agradecer, pois quem ama com o amor de Jesus possui um coração extremamente grato. E aqui, meus irmãos, vem a minha terceira e última consideração. Fica claro nesse texto que a chave para a gente amar completamente é a gente se manter cheio de Cristo, cheio do amor de Jesus, cheio do elo perfeito. E como que eu sei que eu e você, como que a gente sabe que nós estamos vivendo cheios desse amor? A resposta está aqui, versículo 16. Habite, acompanhe comigo a leitura, habite, o que está escrito na sua Bíblia aí? Ricamente, ou seja, é muito, não é pouco não. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. De onde que vem a sabedoria do crente? Da palavra de Deus. E cantem salmos, que veio da onde? Da palavra de Deus. Cantem hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações, aleluia,
o que testifica que de fato eu vivo apaixonadamente, que eu amo completamente, que eu tenho um coração grato, é se habitar no meu coração, no meio da gente, ricamente, de forma abundante, a palavra de Deus. E aí aqui quero fazer menção ao nosso próximo fim de semana de treinamento. A gente tem essa oportunidade de fazer um mergulho, uma imersão no estudo da palavra. Nesse fim de semana de treinamento, a gente vai retornar com um módulo de vida plena. Jonatas vai ministrar esse módulo, onde ele vai aprofundar ainda mais esse assunto que eu estou falando hoje, que tem a ver com amor, com perdão, com relacionamento, com o se despir da velha natureza, se revestir do novo homem. Então você que já é membro do Oceânica, que já fez todos os módulos, que esses módulos têm uma sequência. Se você já fez o Conexão Oceânica, faça o Convergência, faça o Panorama Bíblico. Se você já se tornou membro da Oceânica, faça Tocando Corações, Discipulado. E se você já fez todos os módulos, se inscreva no Vida Plena. Insista, tem que habitar em você ricamente a palavra de Deus. Não faça economia da palavra de Deus, não. Seja rico, seja pleno, abundante. E aí Paulo continua: ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, como esse que nós cantamos antes da pregação. E a gente vive isso onde? Nos grupos pequenos, nas nossas células, em nossas casas, nesse encontro dominical de celebração ao Senhor, onde a gente é renovado, a gente se enche da presença de Cristo. E aí no versículo 17, Paulo conclui sua instrução pastoral, afirmando que a prática de tudo isso que ele ensinou, a gente experimentar isso no nosso dia a dia, tudo isso deve ser feito para apontar para Cristo. Toda a glória é para Cristo, não é para você se sentir bom, o ungidão, o santarrão, porque está vivendo dessa forma. Paulo fala aqui, versículo 17: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Então, meus irmãos, amar completamente é estar debaixo desses imperativos, não para ser salvo, mas como alguém que deseja expressar profunda gratidão a Deus pelo amor que tem recebido. Essa é a beleza do cristianismo que o diferencia de todas as outras religiões. Eu não faço coisas boas para ser salvo, eu fui salvo, e por causa desse amor, dessa gratidão que hoje habita no meu coração, eu sou inclinado a fazer coisas boas, amém? Se tivermos apenas mais 30 dias para viver, a minha oração é que eu e você, que a gente passe esses últimos dias sendo revestidos pelo amor de Cristo, o elo da perfeição, amém? Que a gente, se for para sair daqui, que a gente saia cada vez mais parecidos com Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, nesse momento, Senhor, eu quero interceder, rogar ao Senhor por aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. A gente fala, meditar na tua palavra sobre essas experiências, sobre esses imperativos e lembrar, Senhor, que algumas pessoas ainda não tiveram experiência com esse amor que tem transformado a vida da gente, Pai. Então, por favor, que o teu Espírito Santo se revele essa noite, que hoje seja noite de salvação para muitos que entraram aqui nesse lugar, Senhor. Muda a história dessas pessoas, Senhor, que eles experimentem também de forma real esse se despir do velho homem e vistam essas roupas novas, as roupas da nova aliança da gente com o Senhor, Pai. Por favor, que o Senhor ressuscite essas pessoas em Cristo. Ajuda-nos também a encher o nosso coração com o seu amor, com o teu Espírito Santo. Faça-nos apaixonados por sua palavra, Senhor. Que ninguém aqui nessa igreja negocie o estudo da tua palavra, Senhor. Faça-nos apaixonados pelos momentos de oração na tua presença. Ajuda-nos a te buscar diariamente, Senhor, a servir o teu reino com os nossos recursos, com os nossos talentos, com a nossa vida, Senhor. E que tudo isso seja revertido para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Opera esse milagre na nossa vida, na história dessa igreja, Senhor. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe, queridos.